Verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. É essa preocupação deles. E Jesus não olhou para eles: olha, esquece isso, não vai ter consumação do século. Não. Jesus confirma: vai ter a consumação do século, sim. Não só isso, mas ele dá alguns sinais. Ele diz: fiquem olhando para algumas coisas. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Essa expressão princípio das dores, literalmente, Jesus está comparando a terra com uma mulher grávida. Expressão princípio das dores significa contrações. Quando uma mulher está para ter o seu filho, antes da hora, ela começa a ter contrações. Contrações leves e espaçadas. Mas à medida que vai chegando o momento, as contrações vão ficando mais próximas e mais intensas. Jesus está dizendo: olhem essas coisas. A terra é comparada com uma mulher grávida. Ao longo da história, essas contrações vão ser esparsas, demoradas, mas elas vão aparecer. Fome, guerra, terremoto. Mas quando estiver chegando o momento certo, essas contrações estarão bem perto. E ouvireis falar de guerra, fome, peste e terremoto, uma atrás da outra. Porque está chegando o momento. É esse o momento. Eu acho que está chegando, porque as contrações da terra estão muito próximas, muito próximas, cada vez mais intensas e mais assustadoras. E aqui o Senhor então vai dar alguns sinais. Primeiro ele disse: vede que ninguém vos engane, já dizendo, vão tentar enganar vocês, fiquem atentos, as pessoas vão lançar para vocês falsas ideias, fiquem atentos, porque surgirão muitos falsos cristos, aqueles que virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e por incrível que pareça, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. No Brasil tem um Cristo, né? Tem um Cristo. Henri Cristo. Honestamente, nunca vi ninguém mais patético do que o Henri Cristo. Mas mais patético ainda é a multidão de pessoas que adoram aquele homem como se fosse o Cristo. E não é gente besta, não. A relação dos seguidores dele são pessoas graduadas, mestres, doutores, todas pessoas bem cultas, que estão adorando e seguindo aquele patético homem, adorando como Messias, como se ele fosse o próprio Cristo. Mas esse aí não é o único. Reverendo Moon, já ouviram falar da igreja do Reverendo Moon? Ele diz, ele é o Cristo. Quando João Batista estava preso, mandou perguntar a Jesus se ele era o Cristo, aí o Moon, com a sua mente diabólica, ele está vendo? Aquele não era o Cristo não, João Batista sabia que ele não era. Então ele não veio, o Cristo sou eu sou o Cristo. Reverendo Moon. E sabe o que é pior? Tem milhares de pessoas seguindo esse homem. Milhares, aí não são poucas pessoas não. Adorando o Moon como se fosse Deus. David Koresh, Jim Jones, aquele aqui perto do vizinho nosso, Charles Mason e tantos outros. Através da história, tem aparecido os Messias, mas perto do final do tempo, eles vão aparecer com mais intensidade. É exatamente isso que nós temos que ficar olhando. Eles vão aparecer, esses Messias vão aparecer cada vez mais. Apocalipse capítulo 13 fala de um que virá para assumir o lugar do Messias. E quando ele chegar, o mundo vai recebê-lo
como se fosse o próprio Messias. Por quê? Porque já vai estar acostumado com essa sequência de tantos falsos cristos e tantas pessoas seguindo. Esse será especial, fará milagres, e aí será recebido como o próprio Cristo. Apocalipse 13, verso 11, diz: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parecendo cordeiro. Quem é o Cordeiro de Deus? Jesus Cristo. Esse parece com Jesus, mas ele fala como dragão, que é Satanás. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Esse é o anticristo, que vai ser ferido fisicamente, mortalmente, e vai como que ressuscitar. E o mundo vai ficar olhando e dizendo: esse é o Cristo, porque esse ferimento aí ele não podia sobreviver. Esse é o Cristo, mas não é o Cristo, é o anticristo, que o mundo estará recebendo. Verso 13: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. Termo besta, falando de ferocidade, de um animal feroz que destrói, carnívoro, descreve o anticristo. E esse que está mandando o mundo adorar é o falso profeta. Assim como Jesus teve o seu profeta, aquele que preparou o caminho, o anticristo vai ter. E é o falso profeta. Verso 14: seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam a imagem à besta, àquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem. Imagina que milagre esse. A imagem vai falar. A imagem do anticristo vai falar. Já pensou nisso? Há tantas pessoas impressionadas com imagens, estátuas. No nosso Ceará, infelizmente, nenhuma delas fala. Não vai falar nunca, né? Mesmo assim são adoradas. Imagina, se o menos desse um espirro, uma imagem dessa, né? Sem falar nada, sem fazer bem ou mal, são adorados. Mas essa imagem aqui, ela vai falar, vai sair som da sua garganta. Imagine o espanto do mundo todo diante desse grande milagre. 16: a todos os pequenos, os grandes, aliás o 15, foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Falsos cristos precedendo o anticristo, que será adorado como se fosse Cristo. Voltando a Mateus 24, não somente os falsos cristos, o Senhor fala de um outro sinal, no verso 6. Qual é o próximo sinal aí? Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, isso é, guerras reais e guerras fictícias. Guerras que são fato e guerras que são criadas por interesses próprios. É bem interessante esse sinal. Ouvireis falar. A ideia é, vai ser algo constante. O assunto da guerra, da violência, da morte, vai ser algo que vai fazer parte do dia a dia do povo, que já é o dia a dia da mídia do povo, é falando sobre guerra e violência. A guerra já é um tópico comum a todas as conversas e noticiários hoje. As muitas guerras. Não há só um tipo de guerra. Fala-se das guerras mundiais, fala-se da Guerra Fria, das ações militares,
Da guerra ao terror, esse é um termo que foi cunhado há pouco tempo, a guerra ao terror. Estamos em guerra contra os terroristas e todo mundo sabe o que é isso. Fala-se da guerra urbana, a insegurança, os grandes aglomerados, como Fortaleza, por exemplo, segurança total. Hoje nós temos medo até daqueles que nos deviam dar segurança, que são os policiais. Estamos vivendo em estádio de guerra mesmo. Quem é que não se assusta se ao chegar em casa o pneu do carro furar antes de entrar na garagem? Quem é que não fica apavorado, já não tenta ligar para o policial, ver se tem alguém por perto? Porque vivemos em uma guerra urbana. Podemos realmente ser atacados e mortos a qualquer momento. Fala-se da guerra às drogas, por exemplo. Grande guerra do Rio de Janeiro. Em outros lugares, por causa do tráfico de drogas. Isso é guerra mesmo, com arma pesada, com muita gente morrendo, muito dinheiro, muitos interesses mundiais envolvidos. É guerra séria. A guerra das drogas não é uma batalha simples. É uma guerra, aliás, quase perdida. As guerras civis, como no Sudão agora, dividiu-se em Sudão do Norte e Sudão do Sul, mas a troco de um banho de sangue ali no coração do continente africano. Guerras civis, conflitos de fronteira, revoluções de vários tipos. E recente todos nós acompanhamos as revoluções no Oriente. Síria, Líbia, Egito. Ninguém imaginava o ditador Hosni Mubarak ser deposto, mas foi. E agora a ONU e a OTAN já estão intervindo na Líbia, tentando pegar o Muammar Gaddafi, que já é considerado alguém que cometeu crime contra a humanidade. Guerra por todos os lados e uma atrás da outra, muitas delas ao mesmo tempo. É o que nós estamos vendo hoje. Ouvireis falar de guerras, isso é, esse assunto vai ser constante na boca das pessoas. É isso que nós estamos ouvindo. Estamos vivendo, irmãos, então esse sinal. Muitos só conseguem sair de casa agora se for num carro blindado. Porque eles têm a ilusão de que um carro blindado vai dar segurança. Outros dizem, não, um carro blindado não dá não, porque ainda vai andando por cima do chão. Eu vou no helicóptero. E sai de helicóptero de um canto para outro. Nas grandes cidades assim, eles saem. Mas nós já vimos os bandidos derrubando helicópteros. Armas que derrubam helicópteros. Já pensou nisso? Não tem segurança não, viu? Não tem segurança. Dono de carro blindado e de helicóptero também está em guerra, está inseguro. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você entra no seu carro blindado e diz, agora eu estou seguro. Besteira. Entre no seu carro mais frágil possível e ore ao Senhor. Diga, eu estou nas mãos de Deus. É o Senhor que me segura. Não tenha essa falsa ilusão, meu irmão. Não tenha. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.